dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Stephanie. Este é o Português em 10 minutinhos. Estamos na nossa aula 20 do módulo 4. Vamos falar sobre pedidos. Pedidos de produtos para a sua empresa, por exemplo, pode ser feito por telefone, por e-mail ou até mesmo online. Além disso, você vai rever aquele infinitivo impessoal. Lembra? A gente vai ver também a diferença do infinitivo impessoal e do pessoal e algumas coisas de fonética, sobretudo em relação à entonação de palavras e frases interrogativas e afirmativas. Basicamente, você vai ver a diferença quando temos o ponto de interrogação. É igual a entonação, ela sobe, ela desce. Perceba isso para deixar a sua comunicação ainda mais clara, ok? Antes de começar, já vai percebendo a minha entonação aqui, são perguntas, eu vou dizer a primeira. Para quem você normalmente faz pedidos? Veja, já vai se ligando. Não são, então, como eu dizia, pedidos relacionados à empresa, tá? Porque a gente pode pedir um favor a algum amigo, pode pedir uma comida por telefone ou num aplicativo, tá? Mas nesse caso, estamos falando de situações que você precisa comprar algo. E no seu país, é normal você fazer um pedido ou uma compra por telefone, por e-mail? Se sim, o que as pessoas normalmente compram? Número 3, em seu país é comum ter diferentes preços quando se compra online, por telefone ou presencialmente? No Brasil, eu observo que às vezes as lojas têm descontos um pouquinho maiores nos produtos que são da loja online. Eles têm a loja online e a loja física. Às vezes tem uma variação de 10, 15, 20 ou até mais por cento, ok? Alright, então vamos lá. Aqui eu tenho umas palavras relacionadas a pedidos, tanto assim. A primeira é pedido, e se for no plural, pedidos, ok? E eu quero que você encontre o significado de cada uma delas. O que é uma encomenda, uma entrega, um entregador, catálogo, solicitação. Essas palavras vão aparecer na nossa história do Hans. Sim, vai haver um pedido, na verdade, uma continuação da história anterior, você vai entender isso daqui a pouquinho. Mas e aí? O que é cada um? Queria chamar a atenção para as palavras 3 e 4. Entregar, entregador. E teria também o verbo entregar. Acrescentando o sufixo dor, entregador, indica a pessoa que faz a ação. Nem sempre, mas nesse caso sim. Tipo, professor. É quem professa, quem ministra. Treino, treinador. Pode ser. Temos essas características, né? Do substantivo. Entrega também é um substantivo, tá? Mas é o todo, né? Tudo aquilo que vai, é a entrega. Porque você pode dizer entregar, o entregador vai entregar a entrega. Sim, seria, mas fica meio redundante, meio uma coisa meio... eu não formaria esse tipo de frase. Você pode usar a palavra encomenda, poderia ser. E as respostas, ok, então, por falar em encomenda, entregador, inclusive essas palavras estão grifadas aí, aconteceu uma situação na nossa história em que essas encomendas não chegaram. E aí a Sandra quer saber onde estão as coisas. João, aqui é a Sandra. Eu fiz um pedido de compra com você na semana passada, lembra? Claro, algum problema? Minha encomenda ainda não chegou.
Ah, meu entregador pegou Covid e está afastado no momento. Ele está bem? Sim, está se recuperando em casa, mas pode ficar tranquila que já temos um substituto. Eu estava vendo seu catálogo e gostaria de acrescentar alguns itens. É possível? O que você pretende acrescentar? Gostaria de fazer a compra de algumas canetas. Qual é a quantidade da qual o senhor necessita? Ou a senhora necessitaria? Preciso de 300 unidades de caneta esferográfica azul, 100 unidades de caneta esferográfica preta e 50 unidades de marcador para quadro branco. Um momento, eu vou checar meu estoque. Sandra, no momento só tenho 100 unidades aqui comigo, mas posso fazer a solicitação online do pedido, pode ser? Pode, eu estou com um problema no meu software de pagamento. Tudo bem se eu pagar a fatura amanhã? Sem problema. Acabei de receber a informação de que sua compra da semana passada chegará ainda hoje e o novo pedido deve chegar até quinta-feira. Ok, muito bem. Viu as palavras que eu destaquei? Encomenda, entregador, catálogo, solicitação. Vamos lá. Então, relacionado aqui a pedidos, queria que você fizesse essas questões. O que aconteceu com o entregador, o que ela queria acrescentar, o que ela pretende fazer e as respostas. Muito bom. Agora é o seguinte, lembra que eu falei que a gente teria que praticar um pouco da entonação? Então, olha o título dessa atividade. Vamos escutar e falar? Sim, quando é uma pergunta, a gente coloca a entonação no fim da frase. Mesmo o enunciado, olha só. Vamos praticar para que sua comunicação seja ainda mais clara? É uma maneira de eu convidá-los a fazer algo. Então eu uso vamos, né? Estou perguntando. É diferente de fazer uma frase no imperativo? Pratique para que sua comunicação seja ainda mais clara. Escute e fale. Percebe a sutileza? Então, quando a gente faz uma pergunta, é uma solicitação, um convite. Isso traz uma leveza ao seu discurso, ok? E vai te ajudar a não ser uma pessoa tão estrita, tão enfática, até mesmo meio mandona ou mandão. Já aconteceu comigo, já percebi. Um estrangeiro, ele falava as coisas para mim. Aí eu dizia, mas é uma pergunta ou é uma afirmação? Aí ele disse, não, é uma pergunta. Aí eu entendi que a dificuldade estava em entender que no fim da pergunta a voz sobe. Se você usasse aqueles programas para ver onde está a voz, sobe, desce, ia perceber que subiu. Então é isso. Ao fazer uma pergunta, é comum elevar a entonação no final da frase. Vamos ver alguns exemplos. Se eu dissesse assim, ó, você vai à festa hoje? É uma afirmação. Se eu quero saber se a pessoa vai, você vai à festa hoje? Vou de novo, olha. Você vai à festa hoje? Você vai à festa hoje? Ok? Eu sugiro você praticar. E aqui eu coloquei alguns elementos do nosso texto que tem. Pode ser? Tudo bem se eu pagar a fatura amanhã? Tem outros exemplos, né? Se você voltar aqui, olha só. É possível? O que você pretende acrescentar? Qual é a necessidade? Desculpe, qual é a quantidade da qual o senhor necessitaria? Tem vários exemplos, ok? Então, foca nisso na entonação que a sua fala vai ser ainda mais clara. Mas queria te pedir uma coisa. Evita falar do tipo muito elevado sempre.
é o que eles chamam de tipo upspeak, entendeu? Porque dá uma sensação de insegurança quando não é pergunta ou confusão, ok? Em português a gente usa no fim da frase tipo ok, né, tá? Quase que para confirmar algo que você disse, tá? Mas não seria um upspeak. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, daqui a pouco, na parte 2, a gente vai dar continuidade a essas atividades, ok? A gente se vê na segunda parte e até mais.